Serei breve, mas eu gostaria de refletir um texto bastante conhecido em Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, dos versículos 8 ao 13. Que diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Eu gostaria de pontuar duas situações nesse texto todo, no capítulo todo, duas situações que o povo vive ali no deserto. Primeiro, do versículo 1 ao 7, nós vemos ali que Deus conduz o povo ao local que ele determinou, que era ali em Refidim. E ali não tem água. O povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar pela falta de água, pressionando Moisés, que era o líder levantado de Deus para conduzir esse povo à terra prometida, colocando em prova a liderança de Moisés. Nós vemos no texto aí, do 1 ao 7, que nós não lemos, que Moisés se sente pressionado. Moisés teme pela própria vida dele. Ele vai até Deus e faz o quê? Ele ora, pedindo ao Senhor providência de Deus para suprir a necessidade daquele povo que murmurava, que reclamava. Quantas vezes nós também somos assim? Murmuramos, reclamamos, falamos mal dos líderes que Deus levantou para liderar a sua igreja. Quantas vezes nós também agimos assim? Seguindo o texto, nesses versículos que nós lemos, do 8 até o 13, ele vai falar que além da provisão da água, que era necessária, todos nós precisamos de água para sobreviver, além dessa provisão, veio outro problema. Um povo, os amalequitas, vieram guerrear contra o povo de Israel. Esses amalequitas eram um povo muito cruel, era um povo nômade, descendente de Esaú, e eles matavam, roubavam todos que eles encontravam pelo deserto, e era um povo narrado como inimigo do povo de Deus. Nós vemos eles em alguns outros momentos do Antigo Testamento, e Deus tinha a promessa de aniquilar, acabar com esse povo, mas nós vemos aí em outros textos que ficaram remanescentes desse povo e continuaram guerreando aí contra o povo de Deus. Mas mais uma vez nós vemos aí Moisés dependendo completamente de Deus. Primeiro, para prover a água, que o povo estava reclamando, murmurando, que Deus os levou para um lugar onde não tinha água. E logo em seguida vem esse povo e Moisés faz o quê? Para que Moisés fosse bem sucedido em sustentar os seus braços ali, enquanto o povo guerreava, ele precisou de quê? De ajuda, de sustento e de apoio. E ele teve. Nós vemos no texto que ele teve. Os atos das mãos levantadas de Moisés não poderiam humanamente vencer uma guerra. Não era isso, exatamente isso. O que representava a vitória do povo era a dependência de Moisés e a súplica que ele fazia a Deus. Ele pedia a Deus, ele orava a Deus, pedindo para que Deus intervisse naquele momento ali. E os braços de Moisés também nós vemos no texto aí que eles se cansaram.
braços de Moisés eram pesados, assim como nós também, humanamente falando, né? Ele era homem como nós. Os braços cansados de Moisés, ele também nos revelam que os problemas também nos cansam. Quantos de nós aqui passamos por situações que ficamos extremamente cansados, pensamos em desistir? Quantos de nós enfrentamos situações no nosso dia a dia também que pensamos em desistir? Ele sabia, Moisés sabia, que ele não podia fracassar. Tinha um povo guerreando e precisava do seu líder firme, sustentando de alguma forma, sustentando contra os amalequitas, que era um povo muito cruel. Mas nós vemos também no texto aí que Josué tinha um papel muito importante nessa batalha. Moisés nomeia Josué, pede que ele lidere o exército de Israel, mas que ele escolha homens também para ajudar. E Josué vai enfrentar aquele povo amalequita. Ele obedece com determinação a ordem dada pelo seu líder, com fidelidade à liderança de Moisés. Nós hoje em dia também precisamos de crentes, de pessoas que sejam fiéis como Josué. Josué mostrou total fidelidade a Moisés, que ombreiem com seus líderes, que tenham prazer e alegria em servir. Josué agiu assim, com alegria, com prazer, com determinação, seguiu o que Moisés mandou que ele fizesse. Muitos daquele povo que estavam no deserto, eles não reconheciam Moisés como líder. Eles desdenhavam de Moisés, não reconheciam como líder, não acreditavam que ele realmente era um líder levantado por Deus, murmuravam, reclamavam, eram desobedientes ao seu líder e a Deus. Josué, pelo contrário, ele honrava, obedecia. E o que aconteceu com Josué? Ele entrou na terra prometida. Ele também se tornou um líder. Muitos daquele povo que estava lá no deserto, muitos deles não entraram na terra prometida, ficaram pelo deserto, não chegaram porque murmuravam, desobedeciam, tentavam fazer coisas que desagradavam a Deus, e muitos deles ficaram pelo deserto. Mas também, nesse texto que nós lemos aí do versículo 8 ao 13, nós vemos duas pessoas com papel extremamente importantes e fundamentais para que o povo também conseguisse vencer aquela guerra contra os amalequitas, que era Arão e Hur. Tiveram um papel importante nessa narrativa de Moisés, lá no Êxodo. Não haveria vitória se Moisés, o que ia acontecer? Se abaixasse seu braço. Todas as vezes que Moisés abaixava o braço, os amalequitas prevaleciam. Quando Moisés levantava os braços, o povo de Israel prevalecia. Ele não conseguiria sozinho, porque o texto nos diz que os braços dele ficavam pesados. Moisés pediu ajuda e encontrou quem o ajudasse. Então, meu irmão e minha irmã, não fique sozinho. Não guerreie sozinho. Reconheça as suas limitações. Todos nós somos limitados. E peça ao Senhor pessoas, irmãos, para ajudá-lo. Ande com pessoas certas. Moisés escolheu Arão e Hur porque eles tinham a mesma visão. Eles queriam também vitória para o povo de Israel. Eles queriam também entrar na terra prometida. Eles queriam também que o povo de Deus prevalecesse. Quando Moisés se cansou, eles podiam argumentar que também estavam cansados. Eram homens também. E seria melhor Moisés desistir. Mas não. Eles sustentaram o homem de Deus, o líder que Deus levantou. Então, meu irmão e minha irmã, tome também a decisão hoje de andar, de ir para a guerra com quem tem a mesma visão que você. Caminhe com pessoas que querem também entrar na terra prometida. Arão e Hur poderiam ter pensado: você é o líder, se vira. Deus colocou você como líder, então o problema é seu, o problema não é meu. Pelo contrário, eles serviram,
Eles foram obedientes ao seu líder e a Deus. E essa ação coletiva, né, de Arão, Ur, Moisés, Josué à frente da guerra, essa ação coletiva de homens, mulheres, pessoas ali servindo, fez com que o povo de Deus tivesse a vitória contra esse povo tão cruel que eram os amalequitas. Após a vitória, lá no versículo 15, que nós não lemos, vai dizer que Moisés, ele construiu um altar e o chamou: o Senhor é a minha bandeira. No contexto bíblico, uma bandeira era símbolo de identidade para o povo de Deus. Ou seja, o povo ali estava dizendo, Moisés estava dizendo que realmente o Senhor prevaleceu, o Senhor foi quem deu a vitória para eles. Não as mãos de Moisés levantada, não o sustento de Arão e Ur, mas sim o Senhor os sustentou para que vencessem a guerra. Moisés reconhece assim que a vitória só veio porque Deus concedeu a vitória a eles. Então a mensagem central desse capítulo 17 todo, do 1 até o 16, a mensagem central dessa passagem é a soberania de Deus, tanto para prover a água, quanto para vencer a guerra. É Deus quem garantiu a vitória para o seu povo. E nós também somos totalmente dependentes de Deus, todos os dias. Desde que nós acordamos, nós somos totalmente dependentes de Deus para as nossas batalhas diárias. Todos nós, todos os dias, nós temos que matar um leão, vencer uma guerra. Todos os dias nós somos dependentes de Deus. Então, o que nós podemos pontuar dentro desse texto de Êxodo 17? Que hoje nós temos também inimigos tão poderosos quanto os amalequitas. É o registro da história do povo de Deus. Esse povo era um povo cruel, um povo que queria destruir o povo de Deus. Mas nós também temos que tentam todos os dias acabar com a nossa fé, nos desmotivar, nos desestimular, ofuscar as nossas conquistas, para que nós não tomemos posse da promessa do Senhor para as nossas vidas. Todos os dias nós temos guerras a vencer também, assim como o povo de Israel tinha. E o relato lá do livro de Êxodo nos lembra que em todas as nossas batalhas nós devemos realmente depender do Senhor. Os eventos registrados neste capítulo, no capítulo 17, mostra que o Senhor, não era só o provedor da água, mas também o protetor, derrotando os amalequitas, dando vitória ao seu povo. E às vezes nós precisamos também estar na linha de frente da batalha, guerreando. No entanto, Deus quer nos ver também nos montes, na oração, na dependência total dEle. Precisamos vencer através da oração e da dependência do Senhor as nossas guerras diárias. Então, se Ele nos colocou, se Ele me colocou, se Ele te colocou numa guerra, você não precisa lutar pelas suas próprias forças. Apenas coloque-se na dependência do Senhor em oração. Dependa do Senhor. É Ele quem vai te dar vitória. É Ele quem vai estar na guerra com você. E certamente Ele vai levantar pessoas para guerrear com você. Então, abaixa a sua cabeça, meu irmão e minha irmã, neste momento. Eu gostaria que você refletisse. Esse ano, o tema da nossa igreja é: amo muito ser igreja. E quem ama muito ser igreja, reconhece que precisa de ajuda. O deserto tem suas dificuldades. Todos os dias também nós temos guerras e desertos para vencermos. O deserto, ele é um lugar que não é para morar. É um lugar de passagem. Difícil para conviver com o deserto. Lá não tem água, às vezes não tem alimento, não tem pessoas para te ajudar. Talvez você não concorde com tudo que você vê na igreja. Assim como o povo murmurava, reclamava, falava mal, às vezes você também age assim. Talvez você não concorde com os líderes da igreja, mas a Bíblia diz que nós não somos juízes. Eu não sou juiz de ninguém, nem você é juiz de ninguém. Se Deus levantou um líder, eu honre ele. Porque se ele não for um líder levantado por Deus, certamente ele não vai prevalecer. E se há algo de errado, segundo o seu julgamento, ore ao Senhor. Entregue a Deus, porque Ele é o justo juiz. Não faça julgamentos. Deus atenta sim para as motivações dos nossos corações. Deus atenta para o seu íntimo, porque Ele é onisciente.
Ele sabe o que você pensa e qual é a sua motivação. Quando nós confiamos muito no nosso potencial e nas nossas experiências com Deus, achando que sozinho vamos conseguir, muitas das vezes nós vamos falhar. Precisamos do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, ande com pessoas certas. Peça a Deus que envie essas pessoas certas para caminharem com você, para vencer as suas guerras, para vencer as suas batalhas. Moisés escolheu Arão e Hur, como nós falamos. Eles tinham a mesma visão. Foram eles que sustentaram as mãos do homem de Deus. Que assim como Moisés, nós também, depois que ele venceu aquela grande batalha, ele levantou uma bandeira declarando que o Senhor é Deus, que o Senhor é a vitória. Que eu e você também possamos nos levantar para vencermos as nossas batalhas diárias, declarando que Deus é o Senhor da nossa vida, da nossa família, aquele que é capaz de nos ajudar a vencer todas as guerras. Só Ele é capaz de nos ajudar a vencer todos os dias as nossas guerras. E a vitória sobre os amalequitas foi resultado de oração e sustento de outras pessoas. Sozinho, certamente, Moisés não conseguiria. Ele precisou de pessoas para ajudá-lo. Só assim, você e eu também poderemos vencer as nossas batalhas. Quem ama ser igreja, acredita que Deus está conosco, que Deus está pronto para prover as nossas necessidades, que Deus está pronto para nos proteger em nossas guerras, em nossas batalhas, e Deus está pronto para nos guiar. Amém?